Para encerrar aqui o nosso assunto sobre o sistema colonial, nós vamos falar sobre a economia açucareira. A primeira economia, a primeira produção econômica que nós tivemos foi a cana-de-açúcar. Quando os portugueses vieram em 1500 tomar posse da terra, a primeiro momento eles fizeram a extração do pau-brasil. Então, durante os anos de 1500 a 1530, né, Portugal apenas extraiu o pau-brasil, que era usado para reparar os navios, era usado para fazer móveis, para tingir tecidos. A produção mesmo, né, aquela que foi feita no Brasil, que visava lucro, né, que faz parte do processo da colonização, foi a economia açucareira, foi plantar cana-de-açúcar. Dessa cana-de-açúcar, esse açúcar era enviado para a Europa, onde os portugueses lucravam com seu comércio. Como que essa economia foi plantada aqui? Como que era a organização? Os portugueses se organizaram, né, os colonos se organizaram dentro do chamado sistema de plantation. Esse sistema de plantation, ele funciona como grandes propriedades, ou seja, os latifúndios, lembra da capitania hereditária? Grandes extensões e faixas de terra? Então, eram grandes propriedades. Nessas grandes propriedades, nós vamos plantar apenas um produto, a cana-de-açúcar. Então, é latifúndio monocultor. Então, é uma grande propriedade com a única produção, cana-de-açúcar. A mão de obra utilizada para a produção da cana vai ser a mão de obra africana, uma mão de obra que vai ser escrava. E tudo que era produzido, gente, toda a produção era voltada para o mercado europeu. Então, o sistema de plantation, ele é baseado no quê? Latifúndio, monocultor, com mão de obra escrava e voltada para o mercado externo. Então, eu tenho uma grande extensão de terra que vai produzir cana-de-açúcar com a mão de obra escrava e o lucro e toda essa produção, ela é voltada para atender o mercado europeu, tá? Então, aqui você tem uma plantação de cana e o canavial. Os engenhos. É tão importante isso aqui porque o mapa, ele nos faz algumas leituras, ele nos leva a uma leitura. A primeira coisa que eu observo é que o açúcar é produzido na área litorânea. Então, nessa região de roxo aqui, ó, é a região onde esse açúcar era produzido, da Paraíba até Campo dos Goitacás. Outra coisa, o Nordeste é o maior produtor do açúcar no Brasil. Até porque, se você perceber, o Nordeste tem o maior número de engenhos. O engenho é a casa de máquinas onde esse açúcar era produzido. Com o tempo, o engenho passou a ser toda a propriedade, tá, produtora do açúcar, desde a casa grande até o produto final, tá? Então, na região do Nordeste, o engenho que mais se destacou, e que, por sinal, foi um engenho que prosperou, foi o de Pernambuco. Tá? A capitania de Pernambuco foi a capitania que prosperou. A região do Nordeste, né, a região do Pernambuco, era uma região onde o clima e o solo eram favoráveis para o cultivo da cana e, por isso, também da sua prosperidade. Tá? Sem falar que o Nordeste também estava mais próximo, né, da Europa, mais próximo do mercado europeu, não levaria tanto tempo assim quanto se fosse na região sudeste. Porém, nós vamos ter, né, você vai perceber que em outras regiões, como aqui na região de Salvador, 36 engenhos, né, depois na região de Ilhéus, Porto Seguro, 4, na região de Vitória e Campo dos Goitacás, você tem aí uma proporção. E quem não tinha um engenho? E quem não tinha uma casa de máquinas? Eles vão acabar vendendo a produção para aquele donatário, né, para aquele senhor de engenho que tinha a máquina, a casa de máquinas para a produção do açúcar, tá? Aí nós temos algumas imagens de como era esse engenho. Então, você vai ter aqui, ó, no princípio, era só a casa de máquinas, que nós demos o nome nesse engenho de Moenda. No princípio, o que era o engenho? Era a casa de máquinas onde o açúcar era produzido. Com o tempo passou a ser as roças, né? Passou a ser a senzala, onde ficava o negro, a casa grande, onde morava o senhor com a família, o canavial.
Aqui nós temos uma outra imagem mostrando o funcionamento desse engenho, né? Latifúndios, monocultores com mão de obra escrava voltada para mercado externo. Então, você vai ver que existia a casa grande, aqui era onde morava o senhor com a sua família. Geralmente, ela fica no centro né, do engenho, da fazenda, ou ela fica, né, aqui você também tem ela no centro, ou ela também pode ficar no ponto mais alto da fazenda. Aqui é um outro modelo, tá? Então, nós tínhamos a casa grande, aqui nós temos a casa de máquinas. Esse engenho, ele é um engenho real, ele é um engenho movido hidráulico, movido por água, tá? Ele foi introduzido aqui, ó, no Brasil, e ele vai, a força motriz do seu funcionamento é a água. Aqui nós vamos ter dentro dessa casa de máquinas a moenda, aonde nós moíamos a cana para extrair o caldo, aí depois ela era cozida, né? É onde o açúcar era cozido, aquele caldo ele ia para grandes tachos, era transformado em melaço. Então, nós tínhamos a moenda, a cozinha, aqui, ó, esse aqui é o exemplo. Aqui nós temos nitidamente, né, como que funcionava a moenda. Aqui os tachos aonde esse caldo era cozido até se tornar um melaço. Depois de cozido, ele era levado para a casa de purgar, ele passava por um processo de purgar, né? Então, ele era colocado nessas formas, que eram chamadas de pães de açúcar, né? E aqui esse caldo ele vai endurecer e o período que ele fica, né, informado é o período de clareamento também. Quanto mais tempo ele ficar dentro da forma, mais branco ele vai ficar. Aqui você tem a capela, as missas, batizados, casamentos, né, noivados eram realizados na capela. Tinha o chiqueiro, né, também. Aqui você tem a senzala, aí você tem a plantação, o canavial, aonde nós vamos plantar e colher depois, né, essa cana para se transformar no açúcar. Aqui nós temos também trabalhadores livres. Nós vamos notar que existiam pessoas especializadas, por exemplo, para a produção do açúcar, o trabalho era do escravo, mas existia um mestre do açúcar, né? Que chegaria ao ponto aí, o ponto do produto, aquele melhor produto para ser comercializado na Europa. Aqui nós temos uma outra forma de engenho, uma outra visão do que era. Você vai ver que o engenho, né? Aqui esse engenho é um engenho trapiche. Esse engenho trapiche, a força motriz dele, ela é humana, escrava, ou ela é do animal, tá? Ou é o animal que faz essa moenda funcionar. Aí você tem você tem um modelo aí do engenho trapiche. Esse aqui, a força motriz ou é o animal ou é a força humana, tá? Qual é o processo? Aí eu coloquei para vocês, a gente fez um relatozinho do processo aí da produção açucareira. É complexa, tinha muitas partes, né? Mão de obra era escrava e tinha o trabalhador especializado que supervisionava. Então, olha só, número 1, inicialmente vai derrubar a mata, e limpar o terreno. Depois vão abrir a cova, onde vai enterrar os pedaços de cana. Depois, 12 meses depois, né, a cana crescia, era cortada, amarrada, né, nos feixes aqui, e transportadas pelos chamados carros de bois até a moenda. Né? Aqui eles falam transportadas em barcas, mas tipicamente o carro de boi até na moenda. Aqui ele era levado para os cilindros de madeira, que é o engenho, a moenda, onde o caldo era extraído. Então existia o trapiche, esse aqui é um trapiche, que era a força motriz, o animal ou o homem, o negro, e os reais, que era aquele hidráulico que eu mostrei na imagem anterior. Aqui era o momento onde ele era levado para os tachos, né? O caldo era cozido, existia um mestre de açúcar especializado para poder dar o ponto certo. Depois ele era levado para a purificação. Você vai perceber que ao colocar aqui o melaço, né, ele vai ser purificado. Você vai ver que aqui, ó, existia uma abertura onde esse caldo, né, o líquido vai escorrendo e purificando. Você vai ver que ele vai descer por uma canaleta, né, galera? E aqui nós vamos extrair, né, um subproduto aí do caldo.
quanto mais tempo na forma, mais claro ele ficava. Em torno de 15 dias, a gente já tinha um açúcar mascavo, uma cor mais escura, né? Quanto mais tempo, quanto mais claro, maior era o preço também. O valor da venda se tornava maior quanto mais claro esse açúcar era. Agora, uma coisa bem interessante, né? Depois que ele era desenformado, passava por esse processo de branqueamento e tudo mais, era separado o claro do escuro, né? E ficava exposto ao sol até mais ou menos uns 20 dias. Aí ele era levado, gente, para o porto. Ele era empacotado, transportado e seguido para a Europa. Esse era um dos grandes, esse era um processo, um método que era usado para o comércio, né, da cana-de-açúcar. Claro que lá na Europa quem vendia ganhava muito mais do que aqueles que estavam comercializando no Brasil. Essa economia açucareira, ela vai produzir uma sociedade. A sociedade, ela era rural, tudo acontecia no campo, patriarcal, onde o pai é o chefe da família, e ela era hierárquica, tinha uma hierarquia dentro da pirâmide. Então, no topo da pirâmide tem o senhor de engenho, representa a aristocracia, o patriarca, o dono do engenho, né? Na verdade, esse patriarca aqui, esse senhor de engenho, ele tinha inclusive poder de vida e morte sobre aqueles que estavam abaixo dele. Abaixo dele tem os homens livres, senhores de terra sem engenho, que dependiam desse senhor de engenho que está lá no topo, para que eles pudessem transformar a sua cana de açúcar em açúcar. Tinha o carpinteiro, o ferreiro, o capataz, o mestre do açúcar, e a base da pirâmide, que era o escravo. Então, a sociedade açucareira, ela era rural porque tudo estava no campo. Ela girava em torno do campo. Ela é patriarcal porque existe a figura de um senhor de engenho. Patriarca fala do pai, do chefe da família. Hierárquica porque existe uma hierarquia. Existe o senhor de engenho, abaixo dele existe um homem livre e abaixo ainda existe um escravo, né? E você vai perceber que esse senhor de engenho, ele tinha um poder maior sobre essa sociedade. Esse é uma parte do sistema colonial, que o sistema colonial ele vai de 1500 a 1822 com a independência, mas a gente começa mostrando as características principais aí desse processo do sistema colonial no Brasil e como funcionou. Capitanias hereditárias, governo geral, depois do governo geral nós falamos aí a respeito da mão de obra escrava e da resistência, falamos aí de como funcionava essa grande empresa açucareira e a sociedade que era formada. Nós encerramos por aqui esse tema colonial, eu aguardo vocês para uma próxima aula e novas aulas e novos vídeos vão vir para vocês. Tchau, tchau.